Hoje nós vamos ouvir algumas lições de vida, sermão, na verdade, mas as lições que nos ensinam a mulher cananeia, que está lá em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21 até o versículo 28. Na versão ARA, Almeida Revista Atualizada, Mateus 15, a partir do 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Esta passagem nos ensina, versículo 21, que Jesus estava indo para os lados de Tiro e de Sidom, e aí o verso 22 diz: eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, então, portanto, das regiões de Tiro e Sidom, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, versículo 23, põe para mim 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Bom, nós precisamos aprender algumas coisas com essa mulher. Essa mulher cananeia, ela é uma mulher que não faz parte do povo de Israel. Ela é uma mulher que vem das regiões de Tiro e Sidom. No Evangelho de Marcos, ela é chamada até de grega. Por quê? Porque ela convive com esse povo grego e ela habita as regiões de Tiro e Sidom. Mas sobre essas regiões de Tiro e Sidom, Jesus decide ir para lá. E indo para lá, esta mulher, ela se aproxima de Jesus. E é muito interessante observar a primeira lição, que está no versículo 22, depois a gente vai para o 23, que ela clamava assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja que uma mulher cananeia, ela não é uma mulher que faz parte da cultura hebraica, do povo hebreu. Ela não foi criada aprendendo a palavra de Deus, a Torá. Ela não conhecia as Escrituras. Porém, a palavra aqui está dizendo que esta mulher, ela não se achega a Jesus pensando Jesus ser um curandeiro. Porque está escrito no texto que quando ela se achega a Jesus, ela chega muito bem informada: Senhor, filho de Davi. Jesus não era chamado de filho de Davi por qualquer pessoa. Para chamar Jesus de filho de Davi, precisa de ter o conhecimento das Escrituras e saber que o Messias viria da raiz de Davi, da linhagem do rei Davi, e que da linhagem do rei Davi estava prometido que viria o Messias, o Filho de Deus nasceria da linhagem de Davi,
o ungido, o Cristo, ele viria da linhagem de Davi. Disso eram sabedores os saduceus, os fariseus, os escribas e os estudiosos das Escrituras sabiam disso. Mas como que essa mulher, ela chega com esta informação? A primeira lição que essa mulher pode nos ensinar é que ela tem um grande problema, a sua filha está terrivelmente endemoniada, diz o versículo 22. Ela está terrivelmente endemoniada. Estar endemoniada já é horrível. Mas a palavra de Deus está dizendo que ela estava terrivelmente endemoniada. Ou seja, a sua filha estava num estado de miséria. Estava possessa por demônios. Era uma menina oprimida. A Bíblia não diz a idade dessa menina. Nós não sabemos se ela tinha um pai presente ou não, porque o texto não revela pai aqui. Não tem o pai. Tem a mãe, a filha, e a filha é terrivelmente endemoniada. Então essa mulher está com um grande problema para resolver. E ela aqui toma uma atitude muito boa, muito melhor do que muitos cristãos que eu conheço, e de que outras pessoas que conheço, que quando tem um grande problema, vem na igreja, sim, pedir orações, vem na igreja, sim, pedir para que orem, mas também vai no centro espírita, mas também vai, não sei, numa bezendeira, mas também vai, mas não sei aonde, fazer uma mandinga, e vai fazer uma fezinha, não sei mais na onde, e fala assim, é bom que todo santo ajuda. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Somente de Deus vem a cura. Somente de Deus vem a salvação. Somente da autoridade do nome de Jesus os demônios podem ser expulsos. Mas existem pessoas que quando estão com um problema muito grave, negociam os seus princípios e vão atrás de qualquer coisa que possa lhes ajudar. Esta mulher não. Esta mulher, eu aprendo com ela que diante do problema que ela tinha, ela ouviu falar sim de Jesus. Olha, existe um homem que está andando por aí, e por onde ele passa, os leprosos são purificados, os coxos voltam a andar, os mortos ressuscitam, os cegos voltam a ver, os mudos voltam a falar. Existe um homem que está saindo por aí, e aonde ele vai, os milagres acontecem, o poder de Deus está na vida dele, ele é um grande profeta, ele é um grande homem de Deus. Ela não se contenta com isso, ela quer saber mesmo quem é esse homem. E ela descobre que ele é o Jesus, o filho de Davi. Amados irmãos, a primeira lição que eu aprendo com essa mulher é que nós precisamos saber quem é Deus e não negociar os princípios de Deus na nossa vida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 22, eis que a mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E o versículo 23 me impressiona. E Jesus não lhe respondeu palavra. Segunda lição, o que fazer quando você está orando e Deus não te responde? O que fazer quando você está com um problema terrível, que só Deus pode resolver, e você vai até Ele, e você se ajoelha, e você diz, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, me ajuda, esse problema é muito grave, eu fui atrás das informações, eu estudei, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, eu fui atrás dos escritos, o Senhor é o prometido, é o Messias que estávamos esperando,
o Senhor é o Salvador do mundo, o Senhor é da linhagem de Davi, é o Senhor. Finalmente eu te encontrei, agora minha filha poderá ser liberta, agora minha filha poderá ficar sã, agora o problema na minha casa vai ser resolvido, porque eu vi por onde o Senhor passa, não tem ninguém que volte sem resposta, porque você é o filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Quantas vezes nós vamos orar a Deus com um problema grave e oramos a Deus, mas não ouvimos nada. Clamamos a Deus e Deus continua em silêncio. Essa mulher, ela me ensina, diante do silêncio de Deus, continue orando. Deus ainda não te respondeu? Continue orando, continue clamando. Muitas pessoas param aqui, começam a orar, começam a clamar, vem no lugar certo que é a igreja, conhece Jesus, fala com Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. Deus não responde e a pessoa diz assim: não vou mais na igreja. Sabe por quê? Nessa igreja aqui, ó, falta poder. Nessa igreja aqui, aí a culpa é da igreja. Essa igreja aqui, os irmãos não ficam falando em língua durante o culto, não tem milagre aqui. Nessa igreja aqui as coisas não acontecem. Nessa igreja aqui não dá, eu vou procurar outra igreja, porque lá na outra igreja Deus vai me responder. Irmãos, essa mulher não foi procurar outra pessoa. Quando o Senhor não lhe respondeu palavra, o que ela fez? O que você faz quando Deus não te responde? O que você faz depois que você ora, que você chora, que você clama, que você tem um problema, que só a graça de Deus pode dar jeito, mas você ora e Deus está em silêncio? Há quanto tempo você está orando por algumas coisas e essas coisas ainda não aconteceram? Como está o seu coração diante disso? Eu estou vivendo uma situação que eu já estou orando há 18 anos para que Deus intervenha. Ele ainda não fez, mas Ele vai fazer, porque Ele não tem que fazer quando eu quero, Ele tem que fazer quando Ele quer. E enquanto Ele não faz o que eu faço, eu preciso adorá-lo. No Antigo Testamento nós aprendemos que antes de Deus mandar Moisés, que o povo estava clamando lá no Egito, debaixo do jugo de Faraó, o povo estava clamando. Durou 400 anos a escravidão, e depois de 400 anos, o silêncio de Deus foi quebrado, e Ele envia Moisés. No período interbíblico ou intertestamentário, o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e o Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, nós temos 400 anos que Deus ficou em silêncio e não respondeu palavra para ninguém. E depois de 400 anos, Deus quebra o silêncio, trazendo o Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor, para nos trazer libertação. Se Deus ainda não respondeu, Deus vai te responder. Se a resposta ainda não chegou, continue orando. Veja o versículo 24. Então 23, ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Essa mulher agora, ela começa a sentir uma dupla rejeição. Jesus não responde palavra, e os discípulos não falam com ela, falam com ele, com o Senhor, e dizem para o Senhor: manda ela embora, manda ela embora, porque essa mulher está gritando atrás de nós, manda ela embora. Como é que você se sentiria se você estivesse indo atrás de Jesus, com um problema enorme que ninguém pode dar jeito, e finalmente você o encontra, e você clama a Ele, e Ele não diz nada, e você continua clamando, e os que estão com Ele dizem a Ele: manda ela embora. Como você se sentiria? Precisamos entender esse texto.
Essa mulher é de Tiro e Sidom. Essa mulher, diz Marcos, é grega. Os gregos eram orgulhosos. Os gregos eram os donos do conhecimento. Os gregos tinham os judeus como escravos. Um mestre judeu não significava nada para um grego. O judeu é escravo do romano. O romano conquistou a Grécia militarmente, mas a ideologia, a cultura grega dominou Roma. O grego é soberbo e orgulhoso. Essa mulher vem de uma terra de gente orgulhosa, de gente soberba, de gente altiva. E Jesus vai responder uma palavra para ela. E a palavra que Jesus vai responder está ali no versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas de Israel. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Não fui enviado senão as ovelhas de Israel. Jesus está dizendo para ela: eu não vim para o teu povo. Eu não vim para você, para o seu povo. Eu vim para as ovelhas de Israel, mulher. Não vim para você, para o seu povo. O que ela faz diante dessa palavra de Jesus, que deve ter doído muito no coração dela? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmãos, que mulher é essa? Que mulher é essa? Deus não falou com ela. Os discípulos mandaram ela embora. Jesus olhou nos olhos dela e falou assim: eu não vim para o seu povo. Olha o tanto de não que ela recebeu. Só que nisso tudo, irmãos, o que Jesus queria é que ela não fosse embora. O que Jesus está tratando nela é o orgulho, é a arrogância, é a soberba do pessoal de Tiro e Sidom, é a soberba do grego. Ele está tratando com ela as estruturas, as raízes de orgulho. 90% dos nossos conflitos é o orgulho. Mexeu comigo, me ofendeu, fez a coisa do jeito que eu não gostei. Então agora a confusão se instala. Jesus está tratando dessa estrutura de orgulho, desse espírito de altivez, dessa soberba. Mas cada vez que Jesus está agindo assim com ela, não é para mandá-la embora, é para destruir essa estrutura, essa raiz orgulhosa que está dentro do coração dessa mulher. Porque é o orgulho que faz um casamento acabar, é o orgulho que faz pais e filhos brigarem, é o orgulho que causa as divisões e as separações na família, é o orgulho que nos tira da presença de Deus, é a nossa carne. E Jesus está batendo forte nesta área, na vida desta mulher. E aí nós vamos ver, irmãos, que ela diante disso o adorou, dizendo: socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Agora doeu. Agora doeu. Para o judeu, o cão é desprezível. Quando ele disse: não é bom tirar o pão do filho e dar aos cachorrinhos, ele está dizendo para ela: olha, não tem para você. Você é como os cachorrinhos. Não tem nada aqui. Agora ele apertou aquele botão nela, que se ela tivesse ainda alguma estrutura de orgulho dentro dela, ela pegaria as coisas e iria embora. Porque você e eu, por muito menos que isso, já teríamos ido embora. Se um pastor tratasse você assim aqui na igreja, se eu te tratasse dessa forma aqui na igreja, nós não chegaríamos aqui. Você já teria ido embora, muito antes. E talvez você tenha pensado assim: quem essa pessoa pensa que é para falar comigo desse jeito? Quem você pensa que é
para me dizer essas coisas? Essa mulher não foi pega nessa armadilha terrível da ofensa. Ela não mordeu a isca. E Jesus não queria que ela mordesse, porque Hebreus 7:25 está escrito: Jesus vive eternamente para interceder por nós. Enquanto aquela mãe estava intercedendo pela sua filha, Jesus estava intercedendo por aquela mãe, porque a filha estava terrivelmente endemoniada, porque o demônio estava lá por causa dessas estruturas de orgulho, por causa de arrogância, por causa de falta de perdão, de compaixão, de misericórdia, porque nós não temos esse coração que Jesus quer que a gente tenha, um coração puro. Então Jesus confronta ela com essa palavra. E ela, mais uma vez, tem uma resposta. Irmãos, a resposta que ela dá é para deixar os demônios endemoniados, se isso fosse possível. A resposta que ela dá confunde o inferno. A resposta que essa mulher dá desbaratina o inferno. A resposta que essa mulher dá é tão forte, é tão poderosa, é de alguém tão quebrantado, alguém tão humilde, que nesse momento, eu acredito que nesse momento, os demônios que estavam na filha daquela mulher saíram. A resposta que ela dá: sim, Senhor. Ela, contudo, replicou, versículo 27, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O senhor falou assim: ó, você é um cachorrinho. Ela falou: pois é, mas o cachorrinho come da migalha. O senhor tem uma migalha? O senhor tem uma migalha para me dar, Senhor? Porque uma migalha tua, Senhor Jesus, é suficiente para resolver todos os meus problemas. É isso que ela está dizendo. Uma migalha. Se o Senhor me der um farelinho que cair da tua mesa, todos os meus problemas estão resolvidos. Eu não preciso do pão, me dá só o restinho. Aonde tem orgulho aqui, irmãos? Aonde tem arrogância nessa mulher? Aonde está a altivez dessa mulher? Se nós tivéssemos o coração dessa mulher, não haveria brigas e dissensões entre nós, não haveria separações, não haveria pais rebelados contra filhos e filhos contra pais, não haveria filhos nas drogas, não haveria adultério, não haveria pornografia, não haveria nada disso. Que coração! Essa mulher recebeu de Deus um coração puro. Um coração puro. Porque somente com esse coração você consegue dar essa resposta. Que resposta você tem dado aos desafios que estão sendo apresentados na sua vida? Porque quando a coisa não sai do jeito que a gente quer, como é que a gente reage? Que resposta a gente dá? Então veja que Jesus diz assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Aquela mulher que os discípulos queriam mandar embora, aquela mulher que as pessoas estavam olhando e pensando assim: coitada, olha o tipo dessa aí, não se tocou que Jesus não quer falar com ela, ela não entendeu a mensagem, que o lugar dela não é esse, ela ainda não entendeu que ela já deveria ter ido embora há muito tempo. Quando a história chega no fim, Jesus chama ela e fala assim: mulher, grande é a tua fé, pode ir para casa que o teu problema já foi resolvido. Mas já foi resolvido não porque eu expulsei, você não vê Jesus expulsando demônio aqui. O que manda os demônios embora é um coração puro. O que manda os demônios embora é um espírito humilde, é um coração quebrantado, é uma pessoa que sabe que Jesus é Deus e que fala assim: eu não vou parar até Ele me responder. Outra lição que essa mulher me ensina é a insistência. Nós estamos desistindo de lutas sérias por causa de muita pouca coisa.
Estamos desistindo de lutas sérias porque a coisa não saiu logo no início do jeito que a gente queria, ou teve duas coisas que não deu certo, e a gente fala assim: esse negócio aqui não pode ser de Deus não, esse negócio aqui não é de Deus não, está dando muito problema. Poderiam ter dito isso para ela: olha, acho que não é de Deus não isso que você está fazendo, Ele não fala com você, os discípulos mandaram você embora, Jesus falou que não vai atender do seu povo, e agora Ele te chamou de cachorrinha, ó, fica mula, bora. E assim muita gente tem ido embora da igreja. Mas Jesus estava fazendo tudo aquilo para fazer o quê? Para mostrar para ela que coração ela tem. Quando Jesus te coloca na prova, não é para que Ele saiba o que está no seu coração. Quando Jesus te coloca na prova, é para que você saiba que coração que você tem. Porque a gente só sabe o coração que tem quando a gente está vivendo na prova o problema. É muito fácil eu dizer que eu tenho um coração bom quando tudo está bem. Eu quero ver o seu coração, e o meu coração é quando a coisa está pegando fogo e a gente é desprezado, humilhado, tratado com indiferença, lançado de lado. Que coração vamos revelar na hora que a coisa está pegando fogo? Aí é Tiago 4:6, põe para mim. Quero encerrar com esse texto. Como é que o diabo foge? Agora, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Continua. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Esta mulher se sujeitou a Cristo do jeito que Cristo quis. Esta mulher conheceu o coração que tinha quando ela se deparou com Cristo. E o coração dela estava no lugar certo. E o meu coração? E o seu coração? Está no lugar certo? Como nós temos respondido às demandas da nossa vida? Quando Deus fica em silêncio, o que fazemos? Quando Jesus fala o que a gente não quer ouvir, como respondemos? Quando Jesus coloca a mão no nosso peito e fala assim: fica aí, porque você está muito soberbo, fica aí, porque eu resisto ao soberbo, mas eu dou graça ao humilde. Jesus conhece o soberbo de longe. Antes dele resistir ao diabo, Deus resiste ao soberbo. Pensa num pecado complicado. Mas sujeitai-vos a Deus. Então você pode resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo fugiu da vida da filha daquela mulher, quando aquela mulher demonstrou para Deus o coração que ela tinha. Que coração! A minha oração por mim e por você é que Deus nos dê um coração semelhante a esse. Aonde Deus pode nos chamar de cachorro, de cadela, e a gente vai dizer assim: o senhor tem um restinho de comida? Porque um restinho de comida do Senhor está muito bom para mim. Aqui, Senhor, não tem lugar para orgulho. Eu sou pó, eu sou pecador. Se não fosse a sua graça, eu já estaria morto. Eu vou me encontrar contigo, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Santo, Santo, Santo. O Senhor é o Todo-Poderoso que se assenta num alto e num sublime trono, o Criador do universo, aquele que governa todas as coisas com as suas poderosas mãos. Eu sei quem o Senhor é, eu sei muito bem quem eu sou pó. Então o meu coração precisa se derreter e se quebrantar na presença dEle. E se Deus for duro conosco, não é porque Ele não nos ama. Se Ele é duro conosco,
é porque Ele nos tem por filho. Porque o pai disciplina o filho porque ama o filho. Porque se não formos disciplinados por Deus, temos que ter cuidado, então não somos filhos de Deus. Todo pai disciplina o seu filho porque o ama. Aceite a disciplina de Deus, louvando a Deus. Aceite a disciplina de Deus, glorificando a Deus. Porque numa batalha espiritual, isso é que deixa o inferno sem saber o que fazer. Para mim, na minha opinião, de todos os textos de libertação que eu já li, esse é o mais forte. Essa mulher deixou o inferno confuso com essa resposta. Confunda o inferno que está contra você, dizendo para Deus: é do teu jeito, Senhor. E o que o Senhor me der, está muito bom. E se o Senhor não me der, está muito bom. Porque eu já tenho tudo o que eu preciso, o Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, nós queremos reconhecer nessa noite que nós criamos muitos problemas por causa do nosso orgulho. E que muitas vezes Satanás está agindo na nossa casa e na nossa família, porque somos orgulhosos, altivos, arrogantes. Porque muitas vezes caímos na armadilha da ofensa e nos ofendemos fácil. E aí o diabo ganha espaço na nossa vida. E o nosso ambiente fica endemonizado, fica pesado, fica escuro, fica difícil. Senhor, nessa noite, nós queremos dizer ao Senhor que queremos ter um coração completamente rendido. Não nos ofenderemos mais. Não importa o que façam ou o que digam. Não há lugar para ofensa no nosso coração. Ensina-nos a ter um coração perdoador, compassivo, cheio de misericórdia. Senhor, mata o nosso ego e a nossa carne e transforma o nosso caráter à semelhança do teu caráter, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para encerrar, antes de louvarmos, tem uma lição muito preciosa nesse texto que Deus falou pessoalmente comigo, que é: milagre não transforma caráter. Então, assim, nesse texto, Jesus poderia ter feito um milagre assim que a mulher chegou. Ele já poderia ter feito na hora. Ela chegou e ele já poderia ter dito: pode voltar que já está resolvido. Ele não fez isso, porque ele queria trabalhar o caráter. O milagre ficou para o final. Então, antes de você orar a Deus pedindo um milagre, ore a Deus dizendo: Senhor, me dá um caráter semelhante ao teu. Porque o milagre vai ser consequência desse caráter aprovado. Aí Deus vai poder fazer muito mais através da minha e da sua vida.